Nós temos hoje o prazer de receber três pessoas. Né? Duas são nossas convidadas de hoje, que a professora Bonnie, que é professora associada do Departamento de Emergência do SUNY Hospital, em Nova York, e a professora Cristina, que é professora assistente também do mesmo hospital, da mesma universidade. Por que elas estão aqui? Graças a uma parceria que a gente tem estabelecido com o Hospital Pronto Socorro, e a gente tem que fazer um agradecimento especial à Silvana, que foi a nossa residente do HPS de emergência e que esteve nos Estados Unidos, fez o contato com as nossas convidadas, e a gente, já que elas estão vindo ao Brasil, nessa oportunidade de poder trabalhar essa questão de organização da Copa, ajudar no sentido de fornecer as estratégias de prevenção e, eventualmente, tratamento de uma situação mais crítica, se é que nós estamos ainda por viver uma situação mais crítica do que já hoje estamos vivendo com as nossas emergências. Mas, de qualquer maneira, em 2014 teremos essa situação que nós precisamos medicamente estar nos preparados, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista da instituição. É proposta, né? Eu vou passar o microfone para a professora Cristina, e ela vai mais ou menos mostrar como vai ser a dinâmica do nosso Grand Round. A ideia é que a gente apresente algumas situações clínicas e que vocês como se posicionarão para isso. Cristina. Vai ser dividido, a metade vai ser a Cristina, outra metade a professora Bonnie. Thanks. Yeah, I think you should say the hard questions go to the top row. Bom dia, pessoal. Muito obrigado a todos vocês, especialmente a Silvana e o Dr. Nazi, por nos terem convidado aqui. Eu vou explicar um pouco como vai funcionar o Grand Rounds, mas queria só falar um pouco da nossa organização. Nós trabalhamos como emergencistas, especialistas em medicina de emergência, que nos Estados Unidos é uma especialidade, na Universidade de Nova York, do estado de Nova York, que é a SUNY, no Brooklyn, que é um centro de trauma, nível 1. E também somos diretoras de uma ONG que chama EMEDEX, que é uma organização que tem o propósito de dividir os conhecimentos da medicina de emergência com outros países que estão com essa especialidade, com esse campo em desenvolvimento. Então, assim, nessa função e nesse papel que nós viemos parar no Brasil, na verdade, porque como eu tenho raízes brasileiras, eu tenho muito interesse em vir para cá e colaborar da forma que for possível. Nós vamos falar um pouco sobre o preparo para desastres. Na verdade, a Mundial de 2014 é só um motivo, é um incentivo para falarmos do preparo para desastres, porque é um tema que vivenciamos todos os dias, praticamente, tanto nos Estados Unidos como aqui em qualquer outro país, né? Existem desastres menores e desastres maiores. Então, nós vamos falar disso através de uma competição de casos, onde a participação de vocês é essencial. Sem a participação de vocês, não vai ter graça a apresentação. Então, todos vão ter que participar. Quem ganhar, vai ganhar um preminho, não muito grande, mas muito útil para qualquer médico. E depois vamos fazer o resumo, a conclusão, e deixamos um tempinho para perguntas, tá? Então, como eu disse, o preparo para desastres não é um tema novo, é um tema que vem desde sempre e que vivenciamos todos os dias. Aí são alguns exemplos de maiores desastres. Então, existem eventos planejados, como a Copa do Mundo de 2014, como as Olimpíadas, e
como coisas menores, um upgrade pré-organizado do sistema eletrônico do hospital pode resultar num desastre se não planejamos bem, né? E eventos não planejados, como um alagamento, um tiroteio, né? Ou como um desastre interno, como uma falha de computadores, não pré-organizado, não pré-planejado. Todos esses são desastres. Quais são os componentes do preparo para desastres? São quatro fases. O preparo é planejar com antecedência, né? Isso pode ajudar a mitigar os efeitos de um desastre. Tá? Com o preparo. Nós também podemos mitigar os efeitos no momento do desastre, né? Mitigar é diminuir o impacto. Responder, isso a gente tem prática, né? Todos os dias respondemos aos problemas, aos desastres pequenos e grandes. E durante a fase da resposta é desenvolver um plano de ação do incidente. Isso a gente pode fazer espontaneamente no momento ou podemos planejar com antecedência. Aí a gente pode decidir qual forma é melhor. Nem sempre o que a gente planeja vai funcionar no momento, mas tendo planejado já é um primeiro passo, né? E depois recuperar, que é o que todo mundo esquece, né? Acaba o desastre, o terremoto do Haiti terminou, um mês depois todo mundo foi embora, e daí, como é que fica? A fase de recuperação, na verdade, demora meses, anos às vezes, né? Então a competição como é que vai ser? Tá? Vocês receberão toda a necessária para fazer o diagnóstico. Não precisam fazer perguntas, porque vão ter toda a informação que vão precisar. Vocês vão fazer, não faca, mas faça um diagnóstico diferencial em ordem de prioridade. Vão fazer um plano de ação. E vocês terão que apresentar sua resposta em 2 minutos. Nós vamos dividir a sala em 4 grupos. Tá? As perguntas mais difíceis vão para o pessoal que está lá atrás, que não quis ficar perto de mim. É. Então, nós vamos fazer assim, os 4 grupos vão ser as seguintes. As últimas 2 fileiras é o grupo 1. A terceira e a quarta fileira é o grupo 2. Tá? Aí, a partir do meio para o lado direito, aqui, esse triângulo aqui vai ser o grupo 3. Tá? E o triângulo dali vai ser o grupo 4. Tá bem? Todos identificados? Grupo 1, levanta a mão. Grupo 1. Aê, tá bom. Grupo 2. Todos vocês, meninos ali. Grupo 2. Isso. Sem timidez, gente. Vamos lá. 3 e 4. Ótimo. Muito bem. Ok. Então, o primeiro caso eu vou fazer de exemplo para vocês. Tá? É uma competição, gente. Vamos lá. Espírito de... né? Ok. Caso 1. Porto Alegre, 8h15 da manhã. Terminal central de ônibus na Praça 15. Múltiplos pacientes do terminal chegam ao hospital com os seguintes sintomas: alteração de sensório, dispneia, taquicardia. 8h35. A rádio principal da cidade recebe um e-mail que gases foram liberados em 3 ônibus. 8h40. A comunidade de Porto Alegre começa a mandar tweet, colocar no Facebook e mandar mensagens expressando sua preocupação e querendo saber se também deveriam ir ao hospital para serem checados. Tá? 8h45. A administração do hospital informa todos os departamentos sobre o evento. 8h50. Mais pacientes chegam ao hospital, 45 caminhando, e pacientes demandam avaliação médica. Às 9 horas, paciente número 51 perde consciência. 9h02, 2 minutos depois, a mídia chega rapidamente ao paciente para ver o que se passa.
Às 9h07, pacientes 51, 52, 3, 4 e 5 também perdem consciência. Às 9h30, a polícia liga para a administração do hospital querendo informar qual foi o agente químico liberado no ônibus. Foi o gás sarin. Vocês conhecem o caso de Tóquio? Né? Aí uma foto dos pacientes, imagina o caos. Então, vai ser assim, tá? Nós vamos fazer algumas perguntas, vocês terão que refletir em seus times respectivos e depois de 5 minutos, cada time tem que dar sua resposta. Tá? Então, como você vai cuidar dos 5 pacientes inconscientes? 2. É preciso descontaminar os pacientes antes de tratá-los? 3. Você precisa preocupar-se com off-gassing. Off-gassing é quando a pessoa libera os gases com que foram contaminados. E com a segurança do staff? 4. O que você fará com o número cada vez maior de pacientes que se apresentam ao PS e demandam ser avaliados? Tá? Seu time tem 5 minutos para responder as perguntas acima e elaborar um plano de ação de incidente. Tá? E aí, próximo slide será assim. Aí vocês terão 5 minutos para refletir, rapidamente, fazer um plano, responder as perguntas e 2 minutos para responder, tá? Esse é só um exemplo para vocês. Espera que o próximo grupo, tá? As respostas. Como você vai cuidar dos 5 pacientes inconscientes? Intuba, né? Atropina, porque a gás sarin é qual tipo de agente? É um colinérgico, né? Então, anticolinérgico que você vai usar. E a CLS. You may need as much as 50 milligrams per patient of the atropine. Do you have enough in your kits? 50 milligrams minimum these patients will need. Vocês vão ter que praticar bastante, mudar de língua aqui. Nós vamos fazer a apresentação em 2 línguas, tá? Número 2. É preciso descontaminar os pacientes antes de tratá-los. Pacientes críticos, a gente intuba e depois descontamina, tá? Todos os outros, sim, descontamine primeiro, antes de tratar. Você precisa preocupar-se com off-gassing e com a segurança do staff? Sim. No caso de sarin, sim. O que você fará com o número cada vez maior de pacientes que se apresentam ao PS e demandam a ser avaliados? Então, nesse caso, nós precisamos utilizar os nossos recursos no hospital. Se todos os médicos forem ajudar os outros pacientes que não estão lesados, as famílias dos pacientes, vai ter gente suficiente para fazer o tratamento necessário. Então, chame assistente social, psiquiatria, padre, quem for, para ajudar a organizar uma área de assistência à família, que é designada e afastada da área de atendimento médico. Certo? Ok? Entenderam o esquema, como vai funcionar? Vamos para o caso 2, então. Agora está valendo. Prestem atenção. You can do 2. Ok. Eu vou fazer o caso 2, aí a Bonnie vai fazer em inglês o caso 3 e 4, mas vai ter traduzido no slide, tá? Para vocês lerem. Caso 2, 12:30. 13 de abril de 2014. This one counts. This one's for the competition. Tá valendo. 2 mulheres chegam no Brasil, procedentes de Nova York, para assistir à Copa. Elas se apresentam ao PS de Canoas, foram fazer uma visita, né, de Porto Alegre, das outras cidades, queixando-se de 2 dias de febre, mialgia, náusea e vômito, e um rash que começou na face, espalhou para o tronco e extremidades. Esse é o rash.
Ok. Essas são as perguntas. Isso representa terrorismo biológico? Que tipo de isolamento é preciso para esses pacientes? Existem medicações para essa doença? A qual entidade você teria que reportar esse caso? Descreva 3 outras ações importantes em ordem de prioridade. Tá bom? Eu vou deixar as perguntas, mas vocês têm 5 minutos no relógio. Tá? Podem discutir. 5 minutos para discutir, 2 minutos para apresentar depois. Does this work? Mais 3 minutos. Prontos? Ok. Team 1? Time número 1. As 2 fileiras de trás. Um representante, 2 minutos. Vamos lá. Quem vai falar pelo time 1? Part of being a disaster is you have to have a spokesperson. Não precisa acertar, gente. Vamos lá. É uma discussão acadêmica. Não vai afetar nenhum paciente. Vocês são 3? 3 é ali. Oh. Ai. A Bonnie falou que seus pacientes vão morrer se vocês não apresentarem alguma coisa. Eu acho que é terrorismo. Acho que é varíola. Chute. Ok. Precisa de isolamento de contato respiratório. Medicações eu não sei se tem. Tem que reportar ao OMS, porque é terrorismo. E as ações não sei. Isolar. Não sei o que mais. Qual foi a primeira coisa que você falou? De ações? Não, a questão 5. A entidade. A 5? Não sei. A gente tem que isolar os pacientes. Isolar os pacientes, tá. Acho. Ótimo. O seu time acha, certo? Não precisa ter responsabilidade pelo time inteiro.
didn't do number. retroviral would he use? Okay, so Time número 2. he gave up question 3, so let's see if 2's got it. Time número 2, vamos lá. People are dying. You're going to have to be the hospital A gente acha que é spokesperson. varíola também. Tem Ok. que fazer isolamento respiratório de contato, evitar contato com a pele, mais do que tudo. Número 3, tem medicações, antibiótico. É a entidade, então, a OMS, o governo, a Anvisa, que é quem regula portos e aeroportos, para ver quem é que veio junto com elas, quem é que teve contato no mesmo avião, não sei. E as 3 ações importantes em ordem de prioridade. Então, o isolamento da área da qual elas estão, um rastreamento de casos, ver quem é que veio junto nos meios, no voo, quem é que teve contato com elas depois que elas pousaram aqui no Brasil ou não. E o terceiro, tratamento e controle, eu acho, assim, e lá desde o foco inicial, lá desde os Estados Unidos, ver de onde é que surgiu o risco biológico, assim. Ok, muito obrigada. Oh, obrigado. 3? Time 3. Qual o time 3? Porque ficou metade do time 3 aqui embaixo, metade do time 3 ali. So there's still some questions to answer. O estava mais unido antes, esse triângulo. Agora esse triângulo está meio We'll let you dividido. be number 5. A gente faz 5 times, tá? Vamos fazer 5 times. Time 3. We'll let Aí. the professors be number 5. So this is group 3. Tá. No caso, a gente pensou em varíola ou varicela também, né? O tipo de isolamento seria isolamento cutâneo e respiratório, né, para os pacientes. Medicações, a princípio, até se pensou em algum antirretroviral, né, que pudesse usar, e sintomáticos, né, antiviral. Né. E a entidade também, a OMS, CDC, porque é um caso que veio de fora, né, e a vigilância sanitária, né. E das 3 ações importantes seria o isolamento, o rastreamento dos casos, né? E também, o que mais? E depois diagnóstico diferencial, no caso. Ok, muito obrigada. Time 4. Ok. A equipe pensou que pode ser terrorismo biológico, em função do curto período que elas estavam aqui. Então, doenças virais têm uma incubação mais longa, então a gente pensou que pudesse ter trazido isso de fora, não é? 2 dias que elas estavam aqui. Tipo de isolamento, a gente pensou em cutâneo e respiratório também. Medicações, a gente pensou em varíola também como uma opção. E existe, para casos graves, antivirais e até imunoglobulina em alguns casos. Did he não é? choose a retroviral? A entidade que teria que reportar, então, a vigilância sanitária, primeiramente, e se pensou no CDC também, e o que mais, pessoal? OMS também se falou. 3 outras ações seriam, o que mais, pessoal? Buscar os contatos, não é? E avisar a cidade de origem e pessoal do aeroporto também, dos voos. Tracing, contact tracing. É isso. Muito obrigada. Agora o time número 5, que se formou espontaneamente aqui na frente, pode falar também. Nós ficamos... Nós achamos que realmente, pela evolução tão rápida, um quadro de infeccioso, provavelmente viral. Nós ficamos em dúvida se era varíola. Antraz, às vezes, pode trazer algum quadro dermatológico também. Do ponto de vista de isolamento aqui do hospital, eu acho que, considerando o hospital, como nós tivemos uma experiência aqui na gripe suína, imediatamente a gente isola um andar inteiro, ou uma ala inteira, para que a gente possa isolar esses pacientes. As medicações dependem da etiologia, a quantidade
a qual entidade, acho que já foi mencionada, e das 3 ações importantes, acho que a mais importante é rastrear a origem desse indivíduo, de onde ele veio, para poder estabelecer os contatos. Ok, excelente. Vamos ver as respostas. Yeah, I just want to do a little bit more on it. Rapidamente as respostas, e a Bonnie vai fazer também um comentário. Terrorismo biológico, sim. Esse é um caso de varíola. Parabéns para vocês. Que já foi erradicado, certo? No mundo inteiro. Se aparece algum caso de varíola, isso representa terrorismo. Que tipo de isolamento é preciso para esses pacientes? Isolamento respiratório. But it's real respiratory. Não cutâneo, mas respiratório. Existem medicações para essa doença? Existem alguns retrovirais ou antivirais que acham que talvez tenham um efeito, mas não com muita alta efetividade ou com muita evidência. Qual entidade você teria que reportar esse caso? Vigilância sanitária. Tudo bem, ligar para a OMS, a CDC também. Não vai ser um grande erro. Mas a vigilância sanitária local é o mais importante, né, do país. E 3 outras ações importantes em ordem de prioridade. Ativar o centro de comando de incidente. Isto é um desastre. São 2 casos no momento que sabemos, que conhecemos. Mas é de alto risco, né? Então, isso é o começo de um desastre. Então, as pessoas pré-designadas para serem os comandantes de situações de desastres, que vão ter que organizar o hospital, que vão ter que organizar uma área de isolamento, precisam estar ativados. Né? Os médicos vão fazer o seu trabalho, mas os comandantes vão ter que começar a fazer o seu trabalho também. Isto é o planejamento para desastres. Começar vacinação em massa. E educação da comunidade em isolamento respiratório. Então, é tentar diminuir o risco de probabilidade de transmissão da doença. I just want to make another comment about smallpox, which is smallpox has not been seen in the naturally occurring world since 1977. So there's only a few physicians, and some of them quite old, that have ever seen it at all. So we have to make sure when we're looking at disaster to make our differential diagnosis large. We need to have a high index of suspicion for unusual diseases that will come around unusual events. So this is a very important thing. If one case of smallpox is identified anywhere on the earth, it's a national emergency for every country. And we need to begin doing things like vaccination. Don't forget, we have no natural herd immunity. We are a much sicker population than we were in 1977. HIV, steroid dependence, transplantation, all kinds of things. A much older population as well. So this is a very, very important thing. And we do know that herd immunity matters in smallpox, and vaccination does work. But vaccination is also relatively dangerous. So this is a huge public health issue. And in addition to this, you're going to have millions of people, not thousands, wanting to be screened. They may have ridden on an airplane 20 years ago, but it was the same airline as the one that your patients came on. So this is also a very big social issue. And then you have to make your decision, who's going to get vaccination, who's not. We had a small vaccination of smallpox in the United States in 2003, and it ended up that in New York City, because we were so conservative, we actually only vaccinated about 25 people, because everyone else was eliminated because they were at a risk. So this is just a really interesting thing. Although, when I went to medical school, they said smallpox used to exist, now it's gone. That was the entire lecture. It's not true today, because we need to think about this. There's many, many tons of the virus that were lost. When the breakup of the Soviet Union happened, they just lost them.
and we really have no idea where they are. So it's something to think about. Ready for the next case? Okay. This round, actually, Group 4 won. Grupo 4 foi o que respondeu mais perguntas corretas. And we'll start opposite next time. So Group 4 benefited from Group 1, now Group 1 will benefit from Group 4. Ok, próximo caso. Okay, everybody ready? Get your on, so here we go. It's 10:30 a.m. A 14-year-old boy arrives in the emergency department with a complaint of a painful lesion on his thigh. Upon further questioning, remember you always have to get a good history with these patients, 25 days before he had been visiting his cousin in another state. When asked if he had been around anything different, plants, animals, unusual exposures, the child stated that he had not. However, his cousin just recovered from having vomiting and diarrhea. You then go and you get more history from the mother. So always get more history, remember? The mother says that the boy has been playing with a glowing rock that he found, which she did not like the idea and didn't like the way it looked, and took it from him. So case 3. Here's the questions. What is the likely causative agent? Should you screen the entire population? And how should you screen that population if you decide the answer is yes? How should you manage the burn lesion on the patient's leg? There's a hint for you. It's a burn. It's not an eschar. Are healthcare workers in danger by treating this patient? 5 minutos. So group, we said group 4. Actually really getting into it. Yeah, we've got the short version. You got it. No worries. Depois desse tem mais um caso, e é muito interessante porque elas participaram de duas grandes catástrofes que eu vou pedir para elas comentarem. Uma foi, só tem mais um caso. Uma sobre o 11 de setembro, que elas ajudaram a coordenar, e a outra experiência na Copa da África do Sul. Mais 3 minutos. I think they're ready. Are you ready? Okay. And this is. Ok, grupo número 1. You need the next picture. Oh, okay. Grupo número 1. No, número 1. Ah, era para começar ao contrário, eu esqueci. Four. Não, vocês por último. 4. No, you guys are last. Vocês são por último. Group 4. Grupo 4. Group 4. That's group. Não, grupo 4. Vamos lá. Come on, Time come 4, on. desculpa. Time 4. Okay, here we go. You can do this. Tick tock, tick tock, tick tock. You give up points if you don't get going. Oi. Então, a princípio a gente pensou que fosse uma lesão por radiação. Provavelmente a agente causal seria o césio. Okay. Porque é azul. Okay. Foi o que me passaram aqui. Teria que descobrir onde é que foi localizada essa pedra e fazer o perímetro, né, de radiação, fazer a medida que nem estão fazendo agora no... But what about the patient here, which was miles away?
Tá? E também, então, fazer Geiger counter of the a patients. medida de radiação da população que está dentro desse perímetro. A lesão de coxa, a princípio, então, essa queimadura por causa da radiação, a princípio não teria algum tratamento específico, a não ser tratamento da própria queimadura e observação da lesão. Inclusive, os dejetos do paciente e do quartzo também deveriam ser depois isolados. Obrigada. Time 3. Okay, so they got 4 wrong. Oi. A nossa hipótese diagnóstica é a mesma do grupo 4, que seria o césio, por conta da coloração, por conta da queimadura. E o screening, a gente está pensando que ele tem que ser realizado no local onde teve o contato, no translado, né, no avião, e no local da chegada dos familiares onde ele teve contato antes de realmente vir para o hospital. A lesão, como é uma queimadura incomum, a gente discutiu se de repente o tratamento seria conservador ou se teria que desbridar a lesão. E os médicos e enfermeiros, se eles estariam em risco, eles estão em risco e precisam estar utilizando equipamento especial para não entrar em contato com a radiação. Muito obrigada. Time número 2. O agente causal é um elemento radioativo, provavelmente o césio, né? Deve-se fazer screening de toda a comunidade, todo o perímetro ao redor, deve-se provavelmente investigar de onde veio esse agente etiológico, esse elemento radioativo, né? Indústria, fábrica, usina, o que tiver ao redor, né? O tratamento da lesão de coxa, daí provavelmente eu concordo com a equipe 3, eu acho que vai ter que ser avaliado provavelmente por um especialista, já que para ali parece uma lesão tipo necrótica, né? Talvez de repente um debridamento, alguma coisa assim dessa etiologia, né? E os médicos e enfermeiros vão correr risco de entrar em contato com o paciente, vão ter que utilizar EPIs, vão ter que utilizar dosímetros, tudo isso quando entrar em contato com o paciente. Tá, 2 ali eu tinha esquecido. Como fazer o screening, daí fazer a aferição da radioatividade da população. Ok, muito bem. Time número 1, né? Time mais tímido. Vamos lá. Desistência do time número 1? Não, por favor. É que é residência não médica. É por isso. Não faz mal. Bom, a gente concorda com o restante dos outros grupos. Queimadura por agente radioativo, césio. O screen teria que fazer também a medida da radiação da população, isolar a área e principalmente de atrás da pedra para conferir a substância. A lesão da coxa, eu acredito que teria que fazer um desbridamento, avaliar bem a necessidade de alguma outra eventual conduta cirúrgica. E em relação à equipe de saúde, também teria que usar equipamentos de proteção e dosímetros. Muito bem, obrigada. Time 5. A gente está impressionado com a falta de diagnósticos diferenciais. A gente pensou num óbvio, que eu não sei como vocês não pensaram. Então, em relação ao número 2, 3 e 4, nós concordamos com vocês, especialmente com o grupo 1. Né? Em relação ao agente causal, a gente pensa como diferença de diagnóstico diferencial que possa ser criptonita. E que o nome do primo é Clark Kent. Ou Devair, porque ele viajou de um estado para Goiás. E o rapaz em Goiânia chamava-se Devair. Exato. Então, acho que nós merecemos parte do prêmio por essa resposta. I think we deserve a prize for that answer. And I want to just say a couple of other things before I go through the answers. Or actually, I'll go through the answers and I'll talk while we're there. You want to show the picture? Okay. Number 1, this is cesium-127, and what you could have
would have gotten all kinds of bonus points for, as I would have contacted radiation oncology or my radiation safety officer in my hospital who has identifying equipment, and they could have come and identified it. You need to think outside your own little clinical area. There's all kinds of brilliant people in this building who want to help you, but you have to ask them. That's number one. Number two, how should these patients be screened? You all were going to screen them. Well, how are you going to screen them? You're going to screen them by taking their temperature? You're going to screen them by taking their respirator? You needed to screen them with a Geiger counter, and you need to know that that exists, and you need to know that if it's not available in your individual institution, it is available in your state, in your municipality. And any university that does any kind of research generally has radioactive isotopes and generally has a Geiger counter. And you can be pretty sure of that. So this is another case for disaster medicine. It's not business as usual. Things are different. It's not business as usual. The next thing was, and this really upset me from various points of view, was that you were going to debride the wound, you were going to do. Not one person wanted to give this kid antibiotics. We know he's been exposed to radiologic. We know he is immune compromised. He may have an absolute neutrophil count of nothing, and now, I'm so surprised because everywhere else I go, people are giving antibiotics to viruses and every crazy thing in the world. So now this is a real case that should get an antibiotic because he is an immune-compromised little boy, and we're not thinking of it. So don't forget, you need to think about your antibiotics, your retrovirals. You need to know your differential diagnosis so that you can figure out whether or not this was appropriate. This child, as we know, if he's this far along in his radiation sickness, is immune compromised. Okay? Then the next thing is, are the healthcare workers? No, you're not. This was days ago, many days ago. He's taken lots of showers. It's a different clothes. You're at absolutely no risk for taking care of him. And we need to end within the healthcare community the myth that if someone comes to us who has been exposed to something radiologic, now the entire world is contaminated. That's not true. We need to take care of the child. You use the exact same universal precautions that you use for H1N1, HIV, AIDS, hepatitis. There's no different. This is universal precautions. You wear your gloves, you wear either your lab coat or your scrubs, you plus minus a mask, and you wash your hands. That's all you needed for that. So we need to, if we do nothing else today, I want to make sure that I get that point across. This child was exposed days ago. This child is sick. He's immune compromised. Okay? So let's just look at another picture. In the next picture. So these are actually some additional cases. These are weeks later. This is weeks later. Okay. So the last case is just going to be, we're just going to go through with it. Christina's going to do it, and here we go. Nós vamos fazer o time da plateia inteira junto, tá? Para economizar um pouco de tempo, porque a gente está um pouco apertado. 13 horas, hora do almoço no Gambrinos, no Mercado Central, que eu tive o prazer de comer outro dia, está lotado. 13h10, houve-se uma explosão e várias pessoas são lesadas. 13h20, pacientes começam a chegar no HPS. Esse é o paciente número 1. Qual o diagnóstico desse paciente? Esse paciente precisa ser entubado. Por quanto tempo precisam ser observados outros pacientes que se apresentam com dispneia? Onde deve ser removido o objeto empalado? O que deve se fazer com a imprensa que entra no pronto-socorro junto com a ambulância, tirando fotos desse paciente? E esse terceiro paciente? O paciente não fala português, só fala hindu e não pode fornecer seu endereço. Como você lidará com pacientes não identificáveis?
Como se chama este tipo de lesão desse paciente? Tá? O segundo, sim. O segundo foi penetrante. Ele também teve lesões penetrantes. Hã? A primeira foto, vamos voltar e fazer as perguntas assim, então. Essa. Tá, alguém quer falar o diagnóstico desse? Não, Rodrigo? É um fio. This X-ray has a classic clinical name that's on your boards. ARDS or blast lung. As a Chama result blast of it. lung, né? Blast É pulmão lung. de explosão. This is how patients will present after a blast injury. It's a flash blast lung. Not only is it pulmonary edema, but there's a lot of leaking of blood. Esse paciente precisa ser entubado? Sim. Muito bem. Mesmo se não tiver hipoxemia? Mesmo se não tiver? Sim. Ok. Por quê? Pelo prognóstico que o paciente tem. How many is it? Okay. Yeah. Por quanto tempo precisam ser observados os pacientes que se apresentam com dispneia? Okay. Be intubated, whether they're hypoxic now or not, because they will be. If this is what their first X-ray looks like, they're only going to get worse. Blast lungs, there's lots and lots of very good literature on it. And blast lungs, you need to intubate early, or you will not be able to ventilate. Remember, intubation's not enough, then you have to ventilate them. And so these patients need to be ventilated early, and you need to intubate it and ventilate it very early. They need a lot of help. They need a lot of help. How long do you want to observe everybody else that was exposed? Quantas horas de observação? They look like me. They're feeling fine. Not a problem. 12 horas. No, short of breath, sorry. Short of breath. 6 horas. It's 6 hours. Sem ter um raio-x assim. Só com... Tá? 6 horas de observação. And you know, you can observe these people in a room like this. They will declare themselves, but they can't go home. Because there's a 6-hour window after a closed, this is considered a closed blast injury because it was in a closed space, that people will present with blast lungs as long as 6 hours later. Oh. Don't need serial X-rays. You can use just pauximetry or just tachypnea. It can be completely subjective and clinical. If you have a question, then you can go ahead and get an X-ray. But if they feel fine, they have a pulse ox above 98, their respiratory rate is between 10 and 20, no worries. 6 hours and they go home. And they can you can have them be observed by other people. You know, you don't have to have a clinician in the room all the time. But they do crash. The Israeli literature on this is very good. And so 6 hours. And that's a lot of people to watch for 6 hours. So you want to get them out of your emergency department. You want to get them in another area, a gymnasium, a park, something like that, so that you can watch them and they're close, but they're not inside the emergency department. A lot of this is about decompressing the emergency department. Esse próximo paciente, onde deve ser removido o objeto? Isso, 100%. centro cirúrgico. E o que deve-se fazer com a imprensa? A imprensa indo atrás, tirando foto, entrando no PS com vídeo. É uma opção. O que se faz com a mídia? A mídia é uma parte muito importante de planejamento e de resposta para desastres. A mídia sempre vai estar lá. Muito bem. E qual parte da equipe para isso?
Isso. Isso. Essa pessoa deve ser designada com antecedência, né? Um assessor da imprensa do hospital com antecedência, para quem pode ser dado os dados, que depois pode transmitir esses dados à mídia. E a mídia, onde que a gente coloca a mídia, a imprensa? Longe da área de atendimento. E designando uma área, mídia, né, eles podem ficar tudo lá. Você tem que colocar uma área longe do atendimento médico e tem que ser pré-designado ou designado no momento, mas planejar onde que a gente vai colocar. Vamos colocar toda a mídia nesse auditório. De vez em quando vem um assessor e explica para a mídia o que está acontecendo, certo? E agora, português. Como você lidará com os pacientes que não podem ser identificados, porque estão inconscientes, não falam português? Alguém fala hindu na cidade, é uma opção. Se estiver inconsciente o paciente. Tá? Tem que ter um sistema de registro para todos os pacientes. Tá? A parte emocional, de estresse emocional, para todas as famílias, para a comunidade, é muito grande. Né? Tivemos vários desastres onde os pacientes não foram identificados e ficou um caos depois. É importante preservar a dignidade dos mortos e daqueles que não podem ser identificados. Certo? Faz parte da resposta. Então, o que pode ser feito? Fotos e números. Né? Todo paciente que entra no hospital, num desastre, precisa ser identificado. Precisam ser tracked. Né? A gente precisa poder achar esses pacientes depois. É muito importante. Não pode deixar que os que não podem falar fiquem assim mesmo. E já deve existir um sistema, né? Quantas vezes vocês recebem pacientes inconscientes? Tudo bem, é um ou outro. Se chegar 10 pessoas ao mesmo tempo, também tem que ter um sistema. E fotos é uma maneira de fazer isso. Tá? E como se chama esse tipo? He just had glass that hit him and he fell and things like that. Nothing, but that's considered tertiary. Esse terceiro paciente teve lesão por pedaços de vidros, ele caiu, ele estava um pouco mais longe. Terciário, isso. Lesão terciária. Então tem lesão primária, secundária e terciária. This picture's from Ahmedabad, India. I don't know if you remember, but in 2009, a terrorist came into their emergency department and put off a bomb there, and a lot of people were hurt. And so that's where this came from, my colleagues there. Ok, então vamos resumir. So one of the things we wanted to do, and I'm going to let Christina finish up, but we've wet your whistle is what they call it in New York. We want you to be interested and leave here and read about some of these things. You can read about blast injuries, primary, secondary, tertiary blast injuries. You can read about various types of biologic agents that are used in disaster that you should think about. You can read about what needs to be contaminated, what doesn't need to be contaminated, when. There's lots and lots of this. It's very easy to find. You don't have to dig very hard. But you, as the physicians of today and tomorrow, need to know that it's not business as usual anywhere in the world. And so we need to know what's going on and what's happening with these kinds of events. What we call them in disaster medicine is they're very low frequency, but they're high impact. They have a huge impact. Many times the impact is just about all the people who are hysterical wanting care, and you can't get to the actual sick people. So think about this and spend a little time with it. It's actually kind of interesting medicine that you don't see every day. I'm going to turn it over to Christina now. Então, só para resumir, locais. Né? Desastres nós vivenciamos todos os dias. Muita gente pensa que preparar para desastres não tem sentido. É coisa que não acontece. O Brasil não tem terremoto. Né? Existem vários tipos de desastres. Os menores, os maiores, os internos e os externos.
e são locais. Nós precisamos preparar para isso. São bem. E nós, como médicos, muitas vezes estamos preparados para lidar com a visão do paciente individual, né? A gente aprende a cuidar de um paciente, ou 2, ou 3. Mas a visão da saúde pública, da organização da comunidade, muitas vezes não pensamos. Mas alguém precisa se responsabilizar por isso. E não somos só nós. Precisamos nos integrar com as outras entidades, com as outras partes do hospital, fora do hospital, para poder fazer um plano em conjunto. Porque cada um tem o seu papel. E precisa ter o seu papel designado com antecedência, planejado com antecedência. Tá? Essa é a ideia. O Dr. Nazi pediu que a gente comentasse algumas outras coisas, não sei se temos tempo. Queria pedir para a Bonnie passar a experiência dela do September 11. You talk about something? Absolutely. September 11th, the first plane went into the building at about 10 minutes to 9 o'clock. The building at that point was not completely full, which was a very good thing. But within 40 minutes, that building, the second building had already been attacked, and the second building fell. Actually, the second building to be attacked fell first. That is interesting from a disaster medicine point of view, because with the second building falling, all cell phone towers were out in New York. The only towers that were actually still working were in New Jersey, and they had a very low penetration. So then we effectively had no communication. In addition to World Trade Center 1 and 2, World Trade Centers 3, 5, 7 were also collapsed because the big towers fell on top of them. They were littler buildings, about 10 stories each. In World Trade Center 7 was the city's incident command system for fire, police, public health, and the mayor, which had been built with the idea of, after 1993 World Trade Center bombing, we needed to have a unified communication and unified command. But those people in that building, who most of them were the decision makers for the city, and from the fire, the police department, who were not already outside, died. And so we effectively had no leadership within the integration part of the various agencies. As a result of other kinds of political problems that had gone on prior in New York, the fire department's radio system was faulty and did not work as well, and they had no cross-communication between fire and police. They were completely independent. So although the police department knew that the buildings were dangerous, the fire department did not. So there was a great many more lives lost within the fire department. And our emergency services, emergency medical services, you know, the ambulance corps is under fire in New York. So they were also lost. So that's what happened at the buildings and sort of what happened regionally. In addition to that, when we found that we were under attack, all bridges and tunnels were closed. So you could not travel from one island to another. Manhattan is an island, Brooklyn, Queens are an island, Staten Island is an island, and then the mainland, the only part of New York City that's actually on the mainland part of America is the Bronx. So you could not commute, and the physicians could not get in or out of their hospitals because many of them, like here, you know, you live 30 minutes away, but then the bridge is closed. So we had very few patients. Within the first 3 to 5 hours, thousands of people self-evacuated, and they just started walking out of the city. They walked across the Brooklyn Bridge to Brooklyn, and there's a very small hospital there called Long Island College Hospital, and they received, within the first 4 hours, about 15 to 20,000 patients. And the reason I think it's important for you to hear this is that they lost track of the number of patients they saw, and they didn't identify them. And we know that this is a terrible error within disaster management because they couldn't go back and find them. And so it's a big aspect that we now think about all the time. The others started walking north. The Staten Island ferry was also, that's a ferry that runs between Manhattan and Staten Island. It was closed as well.
people started walking north. The first hospital north was a victim of the event, and they actually lost power and electricity within about 2 hours of the buildings falling. So now it's about 11 o'clock in the morning. They started pulling people who had been hit by rubble out of the building, and those were the only ones that really survived. That was a very, very small number. The best of my recollection, I'm not going to pull it up, about 2,300 people have been identified as dead as a result of World Trade Center, and we really probably only had, as far as patients who needed admission and more than just minor eye wash and care, was only about 125 patients. Our hospitals could easily expand to handle that number of patients. Every trauma center had emptied out their beds, the trauma bays were ready. It's a good time of day to have it happen because it was actually change of shifts, so the night people were still there, the day people were still there. Most of the operating theaters had not actually started their big operations yet, so that they were, they held off on elective big cases in the cardiac centers, the transplant centers. And so everything was ready, but there really were no patients. There was about 25 burn patients. A few of them had very, very serious burns. The temperature of the fire was so high that they actually really couldn't do very much rescue unless the people were pretty far outside of it because they couldn't get close enough. And the fires of the World Trade Center burned for about 6 weeks after the event, so it was a long, long time. And if you didn't, it happened on a Tuesday morning, and basically by about Saturday, Sunday morning, they made it, rather than a search and rescue, a search and recover. Search and recover means that they just find either bodies or pieces of bodies. The social aspects on it within the city were immense, and in fact probably the whole country, because we had very few bodies to bury. And this was very upsetting to many, many families, as they felt that they couldn't have a burial, they couldn't put a body in the ground, and this was very upsetting. And so many people postponed funerals for as much as 6 months, and it precipitated the feeling that the community had of helplessness and hopelessness. So we had a very large spike in our suicide attempts, homicides, and other kinds of violent person-on-person crime that was attributed, Mount Sinai Medical Center is the one that did the majority of the work on this, was attributed to that event. Now, as far as Tuesday afternoon, St. Vincent's Hospital saw the bulk of the patients. They saw, and basically they had done the majority of the response to 1993 bombing, and so they had eye wash stations set up all over the street, and people just walked up, got their eyes washed. If they felt better, they kept walking. If they didn't, they didn't. There's a fair number of illness and disease after September 11th that are attributed to respiratory irritants, and there have been deaths recorded to recovery workers, and they're still working on that. So that's kind of a really fast review of it. There was a majority of the patients were adults because it happened in our Wall Street area. There's only a few schools down there, and the schools were actually the schools were okay. Any kind of question that I can answer in a minute or two? Because Christina's going to talk to you about the World Cup. Thank you very much. You are a fabulous audience, and I am honored to be here today. I cannot tell you how delightful it is to get to talk to you. Thank you. Obrigada. Queria agradecer a presença de vocês. Thank you for your talk. A ideia era da gente trazer uma discussão, parece um assunto meio fora da nossa realidade, mas a gente precisa se preparar, o serviço de emergência, o hospital. Nós temos aqui um polo petroquímico que é uma bomba relógio, e as coisas, com o aumento da nossa população, eventualmente catástrofes podem acontecer. O último que nós tivemos aqui foi um incêndio no Renner, lembra? Isso faz 30 anos ou mais até, mas a todo momento pode-se ter uma situação semelhante. Obrigado pela atenção de todos, mais uma vez, obrigado. Obrigada a você.